O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, mais uma vez manifesto a alegria de poder hoje celebrar esta Eucaristia convosco. Estamos vivendo, como Igreja do Brasil, o ano vocacional. E sabemos que o objetivo do ano vocacional é recordar que cada um de nós é importante na construção do reino. Deus chama a cada um. É verdade, de modos diferentes, por meios diferentes, em realidades diferentes, para ministérios diferentes, mas todos chamados. E vejamos e que chamados nós temos uma missão. E esta 27ª semana do tempo comum nos ensina algo fundamental.
Não importa se fomos chamados na primeira ou na última hora, todos somos chamados a produzir bons frutos, sobretudo os de justiça e de caridade. Assim, irmãos e irmãs, como a liturgia de ontem nos propunha, é preciso nos questionarmos quais os frutos que temos produzido. Muitas vezes nós queremos colher bons frutos, exigimos bons frutos dos outros, mas a pergunta fundamental para a nossa conversão é que frutos temos produzidos. E vejamos, nosso Senhor vai dizer lá no Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. E para que possamos produzir os frutos esperados de nós, é necessário então a comunhão com Deus. Sem Ele, nada o homem pode. É preciso estreitarmos cada vez mais a nossa intimidade com aquele que nos chama e nos envia. Mas lembremos ainda que Jesus acrescenta que todo ramo que dá fruto, o Pai o limpa para que dê frutos ainda melhores. A necessidade que nós temos da poda, a necessidade que nós temos de, no dia a dia, nos purificarmos, nos convertermos. E muitas vezes, Deus permite situações, até mesmo dolorosas, para o nosso crescimento. Nós ouvimos a primeira leitura, fala-nos da vocação de Jonas. O Senhor deu a ele uma ordem. O Senhor lhe disse: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Vejamos, Jonas, então, pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Os ninivitas eram considerados violentos, pessoas perversas. Tanto é verdade que o Senhor diz: anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Mas o desejo de Jonas não era fugir simplesmente por medo do Senhor, como muitas vezes nós dizemos. Mas Jonas julgava que aquela gente não merecia uma outra chance. A atitude de Jonas é muitas vezes a nossa,
que não queremos perdoar, que não queremos dar ao outro a oportunidade de recomeçar. E lembremos que nesta dinâmica de falar da nossa missão de produzir bons frutos, o Senhor nos apresenta aquela parábola onde um homem tinha 2 filhos e faz a ambos o mesmo convite: vinde hoje trabalhar na minha vinha. O primeiro disse: não quero, mas se arrependeu e foi. O outro educadamente disse: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. E a parábola justamente nos mostra que a nossa fé, mais do que palavras, deve ser colocada em prática no dia a dia. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas quem pratica a vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo, a parábola justamente mostra que Deus sempre está inclinado a perdoar, a dar a quem se arrepende uma outra oportunidade. E volto a dizer, nem sempre pensamos desse modo. Então Jonas não queria ir anunciar, não se fez de primeiro momento obediente à ordem do Senhor, porque julgava que os ninivitas não mereciam. Mas, vejamos, Deus quer fazer dele um instrumento do seu amor. E ali, fugindo, ele enfrenta aquela tempestade, mas ao mesmo tempo, ele é sinal para aqueles que não conheciam a Deus verdadeiramente. Aquelas pessoas puderam fazer uma experiência com o Deus vivo e verdadeiro, único, por meio de Jonas. Irmãos e irmãs, Deus também quer fazer de nós um sinal do seu amor. E nós sabemos que se o obedecermos, há uma promessa, a vida eterna. Voltemos lá para as parábolas que falam da missão de produzir bons frutos. Foram 3 domingos, parábolas sobre a vinha. A vinha é a imagem do povo de Deus. Então, para falar da nossa missão, ouvimos estas 3 parábolas. E a primeira que nós ouvimos dizia que um homem saiu contratar trabalhadores para a sua vinha ao longo de todo um dia, horas diferentes, mas todos receberam ao final a mesma recompensa. Eu dizia lá aos meus paroquianos que nós entendemos essa dinâmica justamente pela vida dos santos. Teresinha viveu a santidade desde o ventre materno, os seus pais também canonizados, São Luís e Santa Zélia. E Santa Zélia relata
que foi uma gravidez diferente. Francisco de Assis inicia a sua caminhada de santidade na juventude, quando larga toda a vida que vivia para seguir o Cristo pobre e obediente. Agostinho vai declarar: tarde te encontrei, tarde te amei, porque foram precisos mais de 30 anos de reza de sua mãe para que ele pudesse se converter. Mas percebamos, ambos foram chamados pelo mesmo e único Senhor, que concedeu a eles as graças necessárias, e a recompensa é a vida eterna. Então vejamos, diante desta promessa, sempre anunciada por Jesus, um mestre da lei lhe pergunta, como nós ouvimos no Evangelho: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Mas notemos, ele faz a pergunta não com uma boa intenção. Ele queria pôr Jesus em dificuldade. E Jesus, então, responde com uma pergunta: você que é mestre da lei, você que ensina aos outros a lei, o que lês? O que está escrito na lei? E ele responde de uma forma judaica, de dizer que para alcançar a vida eterna é preciso amar a Deus com tudo aquilo que somos, corpo, alma e mente, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, então, lhe responde: faze isto e viverás. Mas ele não se contenta. Continuando por Jesus à prova, pergunta-lhe: e quem é o meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Judeus e samaritanos não se davam. E a parábola diz que um homem sofreu um assalto, é agredido e fica ao chão quase morto. Sim, esta é a expressão, quase morto. E de repente ali passa um sacerdote, um levita, ambos a serviço do templo, mas fingem não ver, passam adiante. E foi justamente alguém excluído, odiado, um samaritano, que cuidou daquele homem, que prestou-lhe todo o socorro necessário. Vejamos, ele deixou os seus afazeres, ele cuidou das feridas, colocou aquele homem no seu animal, pagou as despesas onde ele ficara hospedado. Ele demonstrou um verdadeiro amor ao próximo. E vejamos que com isto, Jesus quer mostrar que nós devemos nos fazer próximo dos outros. A nossa preocupação não é quem é o próximo, mas em se fazer próximo ao outro. Estar atento à necessidade do outro. Meus irmãos, e com grande alegria é que nós olhamos para Maria.
que sim é a nossa mãe, porque esta missão lhe foi dada pelo Cristo crucificado, alçado no madeiro da cruz, depois de uma vida de total entrega. Ele entrega ali, naquela sexta-feira da paixão, as últimas coisas que possuía. A mãe como nossa mãe e a sua vida para que nós tivéssemos vida. Mas Maria é também para nós modelo de discipulado. Maria nos ensina que vocação é graça e missão. Maria ensina-nos a nos mantermos em comunhão com o Senhor. Eu dizia há pouco que para produzirmos os bons frutos que Deus espera de nós, nós precisamos nos manter unidos a Ele. E Maria se mantém unida, se mantém obediente. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Mas vejamos que ainda nós percebemos nela essa atitude de bom samaritano. Maria se mostra sempre atenta às nossas necessidades. Se mostra atenta à sua prima Isabel, que precisa de sua ajuda. Se mostra atenta à necessidade daquele casal nas bodas de Caná. Eles não têm mais vinho. Se mostra solícita, atenta ao seu filho e permanece firme. Vai ao encontro dele, que caminha para o Calvário carregando a cruz. Vai ao encontro da igreja primitiva, uma igreja que se reunia até mesmo trancados com medo, mas ela vai ao encontro deles. Ela permanece assídua em oração junto deles. Maria, que se mostra atenta à realidade do Brasil. Por meio do sinal que aparece nas águas turvas do Rio Paraíba do Sul, aponta que para Deus não há escravos, e sim irmãos, filhos amados. E ela continua atenta às nossas necessidades, intercedendo por nós. Irmãos e irmãs, ao rendermos culto à Imaculada Conceição, ao celebrarmos a devoção à Senhora Aparecida, olhando para a sua imagem, nós recordamos justamente de Maria, aquela que nos ensina, volto a dizer, a sermos solidários, que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Vejamos algo muito bonito presente no Evangelho. Diante do primeiro questionamento, mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus responde com outro questionamento: o que está escrito na lei? E diante da resposta, ele diz: faze isso e viverás.
Diante do segundo questionamento, e quem é o meu próximo? Jesus também faz, após contar a parábola do bom samaritano, o seguinte questionamento: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus acrescenta: vai e faze a mesma coisa. Então vejamos, por duas vezes Jesus diz: faze isto, faze a mesma coisa. Irmãos e irmãs, a nossa missão, mais do que dizer Senhor, Senhor, é fazer a sua vontade. E é justamente este o conselho que Maria Santíssima nos dá, como mãe, como exemplo de discipulado: fazei tudo o que ele vos disser. Deus conta conosco, Deus está a nos chamar, mesmo quando julgamos como Jonas que o outro não mereça. Deus quer fazer de nós instrumento para que corações sejam transformados, vidas sejam restauradas. Irmãos e irmãs, que possamos estar atentos sempre a Deus e a missão que Ele confia a nós, para que um dia cheguemos à glória eterna. Não tenhamos medo, lembremos e guardemos no coração: é Deus quem chama, é Deus quem envia, mas é Ele que sempre irá nos sustentar. Ele vem ao nosso socorro. Como nós cantávamos no salmo tão bonito: retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Muitas vezes vamos nos sentir desta forma. Lá no fundo do poço, vamos nos sentir como que num sepulcro, mas o Senhor é fiel, Ele vem ao nosso encontro e nos sustenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.